Olá, meu nome é Andréa Vieira, sou gastroenterologista da Santa Casa de São Paulo, sou responsável pela Clínica de Gastroenterologia da instituição e professora da mesma faculdade. E vim aqui hoje falar para vocês sobre doença inflamatória intestinal, como e quando prescrever. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. E eu começo falando aos senhores que hoje, para tratar doença inflamatória, temos várias opções terapêuticas, desde as medicações mais simples, como os derivados do 5-AS, a mesalazina, a sulfasalazina, os corticosteroides, os imunossupressores, como a azatioprina, 6-mercaptopurina, metrotexato, ciclosporina, tacrolimus, e obviamente, entrando aí no mundo das terapias biológicas e das pequenas moléculas, temos hoje um arsenal maior de medicamentos, desde os inibidores do anti-TNF, que é o fator de necrose tumoral alfa, como o infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab e hoje os biosimilares, as anti-integrinas, como o vedolizumab, as anti-interleucinas 12 e 23, que é o que a gente tem no momento, que é o ustekinumab, e as pequenas moléculas que nós temos liberado, então, o tofacitinib. Diante de tantas moléculas, como é que a gente vai decidir aí que caminho que a gente vai seguir para o nosso paciente? Então, aqui em ordem cronológica da aprovação, vocês veem aí que sulfasalazina é bastante antiga, 1950, e chegando aí nos anos mais atuais, com os biológicos, e já em 2021, 2022, outras moléculas que já foram aprovadas, não aqui no nosso país, mas que já estão sendo utilizadas, em especial nos Estados Unidos, para tratar essas doenças. Então, a gente vai fazer, obviamente, um resumo de como que a gente usa essas moléculas. Quando a gente fala dos medicamentos para tratar doença inflamatória, os mais simples, a mesalazina, a sulfasalazina, vocês vão ver que são voltados para as doenças mais leves, né? E a ideia é que isso aí todo mundo sabe prescrever. Hoje a gente vê que uma grande maioria dos médicos, inclusive que não são da especialidade, quando recebem um paciente com doença de Crohn ou retocolite, sabem que a prescrição inicial é mesalazina, mesmo às vezes não tendo indicação. O corticoide, a gente também sabe que a gente deve usar para tirar o paciente da crise, né? Então, apagar aquele incêndio que está acontecendo e somente nesse momento. Porque para usar para manutenção, a gente sabe que os corticosteroides têm muitos efeitos colaterais, então não devem ser medicamentos que nós devemos usar com frequência para manutenção. Apesar disso ainda acontecer, isso é um erro muito ruim. É só para acalmar a crise. Agora, os outros medicamentos, que aí nós entramos na terapia biológica, esses cada vez mais com moléculas diferentes, a gente tem essa dificuldade, quando que eu prescrevo um, quando que eu prescrevo o outro, então essa minha apresentação vai focar basicamente na terapia biológica, como e quando prescrever, porque realmente é a maior dúvida que todos nós temos, tá? Então aqui essa figura mostra bem o mecanismo de ação de todos os biológicos que nós temos disponíveis hoje para o arsenal terapêutico da doença inflamatória. Começando aqui dos medicamentos que inibem o TNF-alfa, né, que é uma citocina produzida pelo macrófago ativado, que é o infliximab, o adalimumab, o certolizumab e o golimumab, todos bloqueadores do TNF-alfa que se diferenciam em relação à meia-vida, em relação à posologia. Hoje também temos medicações que atuam na interleucina, no caso aqui temos no Brasil a interleucina 12 e a interleucina 23, por bloquear uma substância, uma parte dessas moléculas que é o P40, a subunidade P40, que está presente tanto na interleucina 12 como na interleucina 23. E ao eu ter o bloqueio dessa subunidade P40, eu acabo bloqueando a produção dessas duas interleucinas, que é o ustekinumab. Temos medicações que impedem com que os linfócitos que estão aqui no vaso sanguíneo entrem na área inflamada. Então, é uma anti-integrina, que o que a gente tem hoje de disponibilidade no Brasil é o vedolizumab. E temos também moléculas que são chamadas de pequenas moléculas que inibem alguns receptores da JAK, né? É uma pan-JAK, porque ela não é seletiva, ela bloqueia vários receptores da JAK, que é uma pequena molécula conhecida como tofacitinib. Bom,
Quando a gente começa a pensar em tratamento da doença inflamatória, é muito importante a gente ter na nossa cabeça os seguintes passos. Primeiro, eu vou tratar para tirar o paciente da crise ou eu vou tratar o paciente na fase de manutenção, para evitar que ele entre em crise novamente? Eu preciso saber, obviamente, qual que é a localização da minha doença, eu preciso saber a gravidade, os fatores de risco individual de cada paciente, então a idade desse paciente, se ele tem doenças associadas, se ele já fez o uso de alguma medicação prévia para tratar a doença inflamatória, se tem, qual que é o aspecto nutricional desse paciente, se for uma mulher, se tem interesse, se está na idade fértil, se tem interesse em engravidar, se esse paciente, qual que é a situação socioeconômica, se ele vai usar o sistema público de saúde ou se ele vai usar a saúde suplementar, se ele já teve várias recidivas da doença ou se ele está abrindo a doença naquele momento e, como eu já falei, a idade do paciente. Então, tudo isso tem que estar muito presente na nossa cabeça, porque hoje o tratamento a gente diz que é muito individualizado. Tá? Então, desde fatores individuais do paciente, como se ele tem comorbidades, no caso, insuficiência cardíaca, doença desmelinizante, lúpus, tuberculose, alguma infecção, se ele já teve alguma neoplasia prévia ou tá com uma neoplasia, se é uma paciente muito jovem, um paciente muito idoso, se é um paciente que é obeso, enfim, se tem aquela questão da gestação, se é uma idade que pode engravidar, tudo isso eu tenho que levar em consideração quando eu falo em dados do paciente. Mas eu também tenho que levar em consideração os dados da doença. Qual que é a doença desse paciente? Qual que é a gravidade dele? Qual que são os fatores de pior prognóstico? Qual que é a intensidade da inflamação? Né? Então, intensidade da inflamação é diferente de gravidade da doença. Quais são os sintomas que esse paciente tem? Ele tem sintomas só intestinais ou ele tem manifestações extraintestinais, que isso também vai nos nortear para caminhos de medicamentos de formas diferentes. Obviamente, em relação ao medicamento, a gente também tem que fazer essa reflexão. É uma medicação que eu vou usar sozinha para esse paciente ou eu vou combinar com imunossupressor? Eu vou ter direito a dosar, por exemplo, um nível sérico, caso esse paciente venha a perder a resposta, ou ainda, numa fase pós ali, a terapia de indução, eu vou dosar o nível sérico para saber se eu devo aumentar a quantidade da medicação ou não. O mecanismo de ação, se a medicação é endovenosa, subcutânea, dando um exemplo bem básico do nosso dia a dia. Se eu estou pensando em ofertar uma medicação para o paciente que trabalha e que viaja muito, que está toda hora em eventos internacionais, esse paciente vai ter dificuldade de fazer uma medicação onde ele precisa vir ao centro de infusão receber a medicação. Então, nesse sentido, talvez uma molécula subcutânea que ele possa levar para uma viagem, talvez vai facilitar mais para esse paciente, inclusive a adesão. E, obviamente, o acesso, né? Eu estou diante de um paciente que tem saúde suplementar, tem um plano de saúde, ou ele vai pegar essa medicação no SUS? Porque, infelizmente, nem todas as moléculas que estão presentes na saúde suplementar estão disponíveis para tratamento no SUS. Então, a gente tem que saber, obviamente, qual que vai ser a via de acesso desse paciente. Todo esse racional é fundamental para nós, a partir de todas essas reflexões, junto com o nosso paciente, decidirmos o melhor a ofertar aquele paciente e para termos, obviamente, melhores desfechos. Então, eu vou começar falando um pouquinho da doença leve. Então, a doença de Crohn. Essa é uma situação muito frequente no nosso dia a dia. Uma mulher jovem, 45 anos, vai fazer um check-up, não tem sintoma nenhum, não tem nenhuma comorbidade, não usa nenhuma medicação. E aí, dentro do check-up dela, já tem 45 anos, precisa fazer uma colonoscopia. E a colonoscopia, os senhores veem aqui uma lesão ulcerada no ilho terminal, né? Uma úlcera rasa, não é uma úlcera muito profunda, outra lesão aqui bem pequenininha. E aí, o que a gente vai fazer? Isso é uma constante bastante frequente isso no nosso dia a dia, e a gente tem que ter esse cuidado. Primeiro, será que isso é doença inflamatória mesmo? Ou será que essa paciente está usando anti-inflamatório, está usando antidepressivo, teve um quadro infeccioso próximo de ter realizado essa colonoscopia e deu essa alteração? A partir do momento que eu excluí todas essas causas e eu tenho certeza que essa é uma doença de Crohn e é uma doença de Crohn onde o paciente está assintomático, eu posso seguir esse algoritmo que foi publicado agora em 2021. Então, é um achado incidental, eu não tenho sintoma, o que eu vou fazer? Eu vou tentar ver se teve algum fator de risco para essa paciente estar desenvolvendo essa alteração. Eu descartei tudo isso.
eu vou fazer um exame de imagem, né? Então, para o intestino delgado, a gente costuma usar a enterografia, que é uma avaliação muito detalhada das alças do intestino, ou por meio de uma tomografia ou por meio de uma ressonância. Esses exames de imagem não mostrou que tem inflamação transmural, eu posso observar essa paciente, ela está assintomática. E como é que eu vou observar? Eu vou fazer uma calprotectina fecal, por exemplo, em 6 meses. Agora, eu fiz um exame de imagem, eu tenho evidência de uma inflamação transmural, borramento da gordura mesentérica, a presença dos vasos engurgitados, todos esses achados radiológicos que indicam que a doença é transmural, aí eu preciso considerar o tratamento para a doença de Crohn dessa paciente. E da mesma maneira, em qualquer momento, se eu estou diante de um paciente, ainda que tenha uma doença leve, mas ele tem sintoma, tem marcadores de atividade inflamatória, tem uma anemia de causa não esclarecida, sim, eu também tenho que considerar esse paciente para tratamento. Agora, eu estou diante de pacientes onde eu não consegui, todas as outras causas que possam gerar uma doença no ilho foram retiradas e esse paciente está clinicamente bem, eu também posso, obviamente, não indo para o exame de imagem, eu posso observar esse paciente e fazer a calprotectina com um pouco menos tempo. Então, em vez de fazer a cada 6 meses, eu vou fazer a cada 3, 6 meses e se tudo está normal, eu continuo observando esse paciente na possibilidade de algum marcador alterado, aí obviamente que eu vou pensar na possibilidade de tratar esse paciente. Então, quais são os sinais de doença de Crohn leve? A doença de Crohn leve geralmente é um fenótipo inflamatório. Os marcadores de atividade inflamatória, que eu vou falar adiante, tanto os marcadores clínicos, eles mostram uma pontuação baixa. Então, por exemplo, o índice de Harvey-Brestel de 5 a 7, o índice de atividade da doença de Crohn, o CDAI, de 150 a 220. As úlceras são superficiais, às vezes alguns colegas até chamam de erosões, em vez de chamar de úlcera. A doença é localizada, ou ela é só no ilho, ou ela tem só o seco, ou é o cólon ascendente, ou só um pedacinho pequeno do cólon, mas ela é bem localizada, não é uma doença extensa. Esse paciente não tem problema nenhum de se alimentar, ele tolera bem a dieta, ele está assintomático, ou se tem sintomas, são sintomas que não afetam a qualidade de vida dele, ele não é tabagista, ele não tem nenhuma complicação da doença, não tem nenhuma estenose, nunca teve nenhuma perfuração, não tem a doença perianal, que já indicam uma evolução da doença, já indicam que a doença já tem deformidades que a gente sabe que é a história natural dessas doenças, mas que numa fase inicial, às vezes o paciente ainda não apresenta nada disso. Além disso, esse paciente não tem sintoma sistêmico, ele não está perdendo peso, ele não tem febre, ele não tem anemia, ele não tem aquele cansaço, prostração, ele não é um paciente que quando você vai examinar nota, chama atenção uma taquicardia, por exemplo. E além disso, ele não tem acometimento do trato gastrointestinal superior, estômago, esôfago, duodeno, que também indicam uma maior gravidade. Esses pacientes são considerados como uma doença de Crohn leve. E o que eu posso tratar esses pacientes? No caso da doença, aqui é o consenso brasileiro, que eu oriento todos vocês a lerem, né? Quem quer estudar a doença inflamatória precisa se debruçar nesses consensos, inclusive foi publicado agora recentemente pelo nosso grupo do GDIB, então é muito importante vocês lerem esse consenso e ele deixa claro, doença de Crohn leve, eu posso usar, por exemplo, no caso da doença ileal, a budesonida. Hoje a gente tem a budesonida MMX, que o único problema dela é o custo, mas é uma medicação segura naqueles pacientes que estão sintomáticos. A mesalazina, ela realmente não é muito indicada para induzir a remissão na doença de Crohn, ainda que seja na doença leve. Na doença muito leve do cólon, até uma possibilidade, mas a gente sabe que os estudos mostram que usar mesalazina na doença de Crohn é muito semelhante ao resultado quando a gente usa placebo. Olha, aqui só para vocês entenderem quais são esses scores de gravidade, então aqui é o score de Harvey-Brestel, onde a gente vai avaliar o estado geral do paciente, se ele tem dor abdominal, o número de diarreias, se ele tem massa abdominal ou se ele já apresenta alguma complicação. E o CDAI ou IADC, que hoje a gente chama de IADC, a gente já está cansado de saber, o problema dele é que ele traz alguns dados muito subjetivos e a gente tem que lembrar que ele deve ser coletado baseado nos sintomas dos últimos 7 dias, que muitas vezes o paciente nem se lembra como é que foi as idas ao banheiro dele de hoje, quanto mais de ontem. Então, a gente tem um pouco de
a gente acaba usando porque precisa ser utilizado para liberar medicação no SUS, precisa ter esse índice, ou até para a gente conseguir classificar o paciente, mas é um índice que realmente é bastante subjetivo e bastante questionado a sua real eficácia. Bom, e aí? Agora eu já tenho uma úlcera mais profunda, né? Úlceras bem profundas aqui, um acometimento da mucosa, uma mucosa mais hiperemiada, edemaciada. Aqui, claramente, dá para perceber que não é mais uma doença leve, igual eu mostrei aos senhores anteriormente. Aqui eu já estou diante de uma doença moderada a grave. E aí, como é que eu vou fazer isso? Aqui, pessoal, é muito importante, eu gosto muito desse slide, porque dessa figura que foi publicada nessa revista, essa figura está exatamente como estava no trabalho, que eles fazem uma ponderação, aquilo de colocar na balança. Esse exercício de colocar na balança a gente tem que fazer sempre, com qualquer medicação que a gente vai prescrever para os nossos pacientes. O que tem que ter nessa balança? A gente tem que colocar, de um lado, o risco da medicação e o risco da doença, tá? O risco que aquele paciente tem de ficar sem medicamento ou o risco dele individual de receber aquele medicamento. Quando a balança pesar para a medicação ser um risco maior, obviamente que a gente tem que pensar em outra medicação. Quando o risco do paciente for muito grande, né? Quer dizer, a gente tem um risco de um pior prognóstico, a gente tem que, obviamente, fazer o que está na nossa frente para poder melhorar aquele paciente. Mas a gente tem que levar em consideração essas duas situações. O risco da doença, né, a complicação da doença, a doença mais grave, e o risco relacionado às complicações de usar a medicação. Então, quais são os riscos relacionados à doença? É uma doença muito grave? O paciente já tem algum dano estrutural, ele tem muita inflamação, proteína C reativa elevada, calprotectina elevada, VHS elevado. Ele está tendo uma doença que está impactando pesadamente na qualidade de vida dele? Obviamente que a gente vai ter uma linha de raciocínio de seguir aí com a terapia biológica e, de fato, infliximab, os anti-TNF de uma maneira geral são muito bons, seja isoladamente ou em combinação com os imunossupressores, né? Mas se eu estou diante de um paciente que tem comorbidades ou tem contraindicações para essas medicações, daí eu já vou seguir para as moléculas novas, em especial, no caso aqui da doença de Crohn, o sequinumab como monoterapia. Se eu já usei alguma medicação desse tipo e eu estou na segunda linha de tratamento, ou seja, um paciente que já fez uso do anti-TNF, falhou essa molécula, o que eu vou fazer como segunda linha? Daí eu posso usar o ustekinumab, combinado ou não com o imunossupressor, eu posso utilizar também o vedolizumab, em especial se a doença for colônica. Aqui, se eu estou diante de pacientes que têm fatores de risco muito importantes, individuais dele, riscos para infecção, riscos para malignidade, ou já teve uma malignidade prévia, ou se é um paciente com uma idade muito avançada, ou com outras comorbidades, eu tenho que pesar, obviamente, o que eu vou dar para esse paciente. Se a doença for moderada, eu posso utilizar como primeira linha o vedolizumab, que a gente sabe que é um fármaco extremamente seguro por atuar apenas no intestino, não tem uma ação sistêmica. Agora, se eu estou diante de uma gravidade maior e eu preciso ter uma medicação que atue mais rapidamente, talvez a primeira linha seja realmente uma anti-interleucina 12/23, o ustekinumab. Aqui, se eu estou a doença moderada, eu usei o vedo como primeira linha, não respondeu, a segunda linha seria o ustekinumab. Da mesma maneira aqui, uma gravidade muito alta, eu usei o ustekinumab como primeira linha, não respondeu, aí eu posso seguir sim para o anti-TNF ou para o vedolizumab, porque aqui, pessoal, mesmo eu tendo medicações com efeitos colaterais, mesmo eu tendo pacientes que têm sinais de comorbidades, malignidade, eu estou diante de uma doença grave. Então, obviamente que a balança vai pesar mais para eu atuar de uma maneira rápida para esse paciente. Então, esse exercício de colocar de um lado a doença, de um lado os riscos do paciente, os riscos da medicação, é muito importante para a gente fazer no nosso dia a dia. Novamente, o nosso consenso brasileiro, o que ele traz? Diante da doença moderada grave, né, no paciente adulto com doença de Crohn, volto a dizer, a mesalazina não é indicada, daí a gente vai usar os corticosteroides para tirar o paciente da crise, nunca para manter ele sem ter novas crises, ou seja, tratamento de manutenção com corticosteroide é totalmente contraindicado, mas aquele paciente que prosseguiu com corticoide, está se tornando dependente, ou está se tornando refratário, ou não respondeu, e você fez o imunossupressor e também não respondeu, e principalmente é uma doença moderada grave, eu tenho que continuar o
meu tratamento, sem dúvida nenhuma, é a terapia biológica, que é a opção para esse paciente, e daí eu posso utilizar o anti-TNF, ou se ele tiver já alguma comorbidade, ou ter uma idade mais avançada, eu tenho que pensar nas medicações que são mais seguras, como o vedolizumab e o ustekinumab. Na doença de Crohn perianal, então aqui é uma região perianal, os senhores veem aqui vários orifícios que foram drenados cirurgicamente com a passagem do sedenho. Esse tipo de doença não tem o que discutir, que o tratamento é combinado, cirurgia com anti-TNF, e a droga de escolha, sem dúvida nenhuma, é o infliximab em primeiro lugar, porque é a medicação que mais temos estudos para tratamento da fístula. Então, de uma maneira resumida, quando que eu devo usar o anti-TNF? Se eu estou diante de um paciente que tem doença de Crohn perianal, que tem uma doença de Crohn, por exemplo, com manifestações extraintestinais, manifestações articulares, manifestações dermatológicas, manifestações oculares. Se é uma moça em idade fértil que tem idade de engravidar, porque os estudos que nós temos na gestação são do sertolizumab pegol, que é um anti-TNF. Se eu estou diante de um paciente mais idoso, que já teve alguma infecção oportunista, ou que usou um anti-TNF previamente e formou anticorpo contra aquela medicação, ou tem uma história já de câncer, eu vou ter que usar a medicação mais saudável, mais segura, que seria o vedolizumab ou o ustekinumab. Se esse paciente já foi exposto a um anti-TNF e também formou anticorpo contra essa medicação, o tofacitinib tem se colocado com uma medicação de uma excelente escolha como segunda linha, pós a falha do anti-TNF. E, obviamente, se a doença de Crohn for uma doença de Crohn limitada, especialmente no ilho terminal, nós podemos colocar como primeira opção para o paciente também a cirurgia. Inclusive, existem alguns trabalhos mostrando que o tratamento medicamentoso e o tratamento cirúrgico têm resultados muito semelhantes, sendo que, às vezes, o medicamento que a gente escolhe pode expor o paciente a efeitos colaterais que a cirurgia não. Então, não podemos deixar de discutir aí, por isso que a gente fala que a doença inflamatória é uma doença de tratamento interdisciplinar, porque é muito importante a gente ter outras disciplinas, no caso, os nossos amigos cirurgiões, coloproctologistas, eles precisam estar sempre do nosso lado na decisão aí do que fazer com esse nosso paciente. Agora vamos passar para a retocolite. Então, para elucidar um pouco, para deixar a nossa apresentação mais leve, eu trago aqui a história de um paciente de 44 anos que em 2013 abriu o quadro de uma retocolite com diarreia, sangramento. No começo utilizou mesalazina, não teve resposta, precisava ficar usando corticoide toda hora, acabou indo para azatioprina. Em 2016, refratário a todas essas moléculas, né, o que a gente chama de tratamento convencional, foi indicado então a terapia com anti-TNF, ele recebeu o infliximab na dose inicial, que é de 5 mg por quilo. Em 2019, não tendo resposta, ou melhor, perdendo a resposta, ele até teve uma ótima resposta com o infliximab no começo, mas ele perdeu a resposta e a droga precisou ser otimizada, então, para a dose de 10 mg por quilo. Foi daí quando ele nos procura, em 2021, e traz essa colono mostrando uma doença extremamente intensa de hemicólon esquerdo, reto e sigmoide, com pseudopólipo sangrando, com úlceras bem profundas aqui, praticamente toda a mucosa doente. E aí, o que a gente vai fazer para esse paciente? Então, a gente abre aquela confusão na nossa cabeça que eu falei no começo da apresentação. Temos aí um paciente masculino de 44 anos, com a doença diagnosticada desde 2013, refratário ao tratamento convencional, perdeu a resposta ao anti-TNF. Na época da Covid, ele teve trombose venosa profunda, e aí o que a gente vai escolher para esse paciente? A gente vai falar ao longo da apresentação. Então, primeira coisa, de novo, da mesma maneira que eu falei para vocês da doença de Crohn, aqui eu também preciso saber quem é o meu paciente. Que paciente que eu estou lidando? Qual que é a gravidade da doença? Qual que é o grau de inflamação desse paciente? Aqui na colite ulcerativa, a gente tem um score de True Love, que é super antigo. Isso daqui vocês podem achar em qualquer, em aplicativos hoje do celular, vocês conseguem baixar e fazer esse cálculo com uma facilidade muito grande, mas os senhores veem aqui número de evacuações, sangramento, temperatura, frequência cardíaca, nível de hemoglobina, o VHS, tudo isso eu vou conseguir dizer se a doença é uma doença de atividade leve, moderada ou grave. E, obviamente,
qual que é a gravidade da minha doença? É um paciente que tem até 4 evacuações por dia? Ou é um paciente que está grave, que está com mais de 6 evacuações por dia, está com febre, está taquicárdico, tá anêmico, está desidratado, está com febre? Esse é um paciente grave, esse paciente eu preciso internar, eu não posso ficar tratando ele ambulatorialmente. Então, isso tudo eu preciso entender quem é o meu paciente. Então, aqui, marcadores de gravidade. Geralmente, uma doença leve é aquele paciente que tem até 4 evacuações por dia. É um paciente que pode até ter sangue, mas é uma quantidade pequena. Ele tem uma urgência, mas é bem discreto. Ele tem proteína C reativa discretamente elevada ou até normal. A calprotectina dele é menor que 150. Ele tem um score endoscópico Mayo, né, que depois nós vamos mostrar, número 1. E ele tem, ou seja, uma doença bem controlada. A doença moderada, ele já vai mais vezes ao banheiro, ele já nota sangue mais vezes, ele já tem uma urgência para evacuar, a ponto de que se ele não encontrar um banheiro perto, ele vai evacuar na roupa. Ele já tem uma deficiência de hemoglobina, a proteína C reativa é um pouco mais elevada, a calprotectina também tem um valor mais alto, o score de Mayo já não é 2, já não é 1, já é 2, e a atividade fulminante é aquele paciente que não tem jeito, que eu estou diante de um paciente que eu preciso internar, é o farol vermelho aqui, onde eu tenho um paciente com muitas evacuações por dia, desidratado, descorado, com anemia, com marcadores de atividade inflamatória bem elevados, com score endoscópico o pior, que é o score Mayo 3, um paciente que vai precisar provavelmente de transfusão de ferro ou de sangue. Então, óbvio que isso daqui eu não vou poder tratar da mesma maneira que esse paciente com atividade leve. Aqui só para vocês entenderem a classificação endoscópica, eu já mostrei a classificação clínica, mas aqui é a classificação endoscópica. Então, grau 0 seria uma doença totalmente normal, né? Grau 1 eu já vejo um pouco uma mucosa mais com eritema, com friabilidade, com perda do padrão vascular. Grau 2 eu já começo a ter as erosões. E o grau 3 aí eu já tenho as ulcerações, inclusive às vezes com sangramento visível, mostrando aí claramente, dá para a gente ver a evolução da gravidade da doença do ponto de vista das imagens de colonoscopia. Então, pessoal, quando eu estou diante de um paciente com retocolite, que ele tem um baixo fator de risco para realizar uma colectomia, por exemplo, menos de 40% de chance de ir para uma colectomia, ou seja, é um paciente que tem uma doença limitada, é um paciente que a doença é leve, é um paciente que não tem, a vida dele continua, mesmo ele indo no banheiro 2 vezes, de vez em quando sangrando. Esse é um paciente com doença leve e que certamente vai se beneficiar muito com o 5-ASA. Diferente da doença de Crohn, onde a gente vê que a mesalazina é pouco efetiva, praticamente a gente não usa porque o resultado dos trabalhos mostram ser igual ao placebo, aqui eu consigo induzir a remissão e manter a remissão desses pacientes somente usando essas medicações. Mas volto a dizer, é uma doença leve. Agora, se eu já tenho um paciente com alto risco, onde a chance de ele evoluir para uma colectomia é mais que 60%, paciente muito jovem, paciente com uma colite extensa, úlceras profundas, dependente de corticoide, paciente que, por exemplo, tem marcadores inflamatórios muito altos, isso aqui algo muito importante que a gente tem que lembrar, que na doença de Crohn é frequente a gente pegar um paciente com PCR elevado, mas na colite ulcerativa, o PCR elevado é um sinal de pior prognóstico. Então, vamos ter atenção a esse paciente. Talvez só a mesalazina, pode até ser que ele melhore, mas a gente tem que ter um olhar assim de 3 meses se avaliar esse doente. Lembrar que esses pacientes eles têm um risco muito grande de adquirir uma infecção ou concomitante à doença inflamatória, ter uma doença por Clostridium ou por citomegalovírus, então a gente tem que ficar atento a isso, porque às vezes a gente precisa tratar esses agentes quando a gente tiver, ou pelo menos lembrarmos dessa suspeita e buscarmos o diagnóstico. Então, na doença leve a moderada, dependendo da localização, por exemplo, uma doença que pega só o reto sigmoide, uma proctite leve a moderada, eu posso usar o supositório e a terapia combinada, mesalazina oral com mesalazina tópica, ela é a preferida e ela é muito eficaz, né?
Às vezes, a depender da intensidade, eu também posso usar os corticosteroides tópicos, que também são eficazes. Se é uma colite leve a moderada, sempre o tratamento combinado, né? O enema, daí que tem uma abrangência maior do que o supositório, associado à mesalazina, e ele também aqui é mais efetivo que a monoterapia. Se eu já tenho uma pancolite, aí obviamente eu posso até usar o enema, mas a medicação por via oral da mesalazina numa dose aí na atividade da doença 4 gramas por dia, na manutenção até 2 gramas por dia, realmente é o que a gente indica, e se ele não responder, seguir o caminho com os corticosteroides. Agora, a doença moderada grave, mais uma imagem aqui mostrando a doença já moderada grave, úlceras profundas, pseudopólipos inflamatórios, a continuidade do processo inflamatório. Isso, obviamente, que eu também não vou tratar da mesma maneira que a doença leve. Então, volto a falar também do consenso, que online foi publicado em 2022, mas agora foi oficialmente publicado na Arquivos de Gastroenterologia, agora em março de 2023, e esse consenso traz para a gente claramente, na colite moderada grave, para induzir a remissão, sem dúvida nenhuma, os corticosteroides são muito importantes. Obviamente que aqueles pacientes que respondem, eu não vou deixar o corticosteroide para manutenção, né? Já a monoterapia nessa fase inicial de indução da remissão com imunossupressor é totalmente contraindicada, principalmente com as tilpurinas, porque essas medicações levam 3 meses para fazer efeito. Eu estou diante de uma atividade aguda, eu não posso esperar 3 meses para o meu paciente responder. Agora, eu tenho alguns imunossupressores que atuam na atividade na doença moderada a grave de uma maneira mais aguda, que no caso é a ciclosporina, que eu vou fazer então naquele paciente que tem a doença de Crohn grave, que está internado e que eu não tenho acesso ao anti-TNF naquele momento e que ele já foi prescrito para ele corticoide endovenoso e ele não está respondendo ao corticoide endovenoso, eu posso utilizar um imunossupressor ciclosporina para tirar esse paciente da crise, ou também posso utilizar a terapia biológica nessa situação, a depender do que eu tenho disponibilidade no hospital onde eu atuo. Agora, quais são os biológicos que nós podemos utilizar? De fato, o consenso traz que os anti-TNFs, anti-integrinas, anti-interleucinas, todos eles podem ser indicados, mas a preferência é utilizar ou o infliximab ou o vedolizumab para induzir a remissão e deixar o tofacitinib para aqueles pacientes que falharam ao anti-TNF. Da mesma maneira que se eu estou diante de um paciente com uma doença moderada grave, mas ele tem fatores de risco individuais, já teve muita infecção, é um paciente idoso com comorbidades ou já teve câncer, esse paciente então ele deve se beneficiar ou do vedolizumab ou do sequinumab, volto a dizer, na colite ulcerativa moderada grave. Agora, na manutenção, sem dúvida nenhuma, os imunossupressores, eles são sim recomendados para evitar a recidiva da doença, em especial o sesmercaptopurina ou a azatioprina, e obviamente que também os biológicos são recomendados porque eles atuam na fase de manutenção, seja um anti-TNF, seja o vedolizumab, seja o ustekinumab, e isso aí teve 100% de concordância no consenso. Então, esse é um modelinho de um estudo italiano também bastante interessante, que traz para a gente, eu estou diante de um paciente com uma colite ulcerativa moderada grave e eu utilizei como primeira linha, como eu falei para vocês, ou o anti-TNF ou o vedolizumab. Ele teve uma falência secundária, eu vou partir para avaliar, ou seja, ele entrou em remissão depois da dose de indução e ao longo da fase de manutenção ele perdeu a resposta, isso é que a gente chama de falha secundária ou perda da resposta secundária. O que a gente tem de mais correto é fazer a monitorização terapêutica desse paciente, que seria dosar o nível sérico e dosar o nível de anticorpo. Se ele tem nível de anticorpo negativo e baixo nível sérico, eu vou aumentar a dose. Se ele tem anticorpo positivo, eu vou trocar de classe. Ou se ele, trocar para outra medicação na mesma classe. Agora, se ele tem níveis normais e anticorpos normais, provavelmente ele não está respondendo, provavelmente é porque ele teve uma falência daquela classe terapêutica, e aí, obviamente, eu tenho que partir para outra classe terapêutica. Agora, se eu estou diante de uma falência primária, o que é falência primária? Falência primária é aquele paciente que eu fiz a dose de ataque
e depois da dose de ataque ele continua sintomático, ele não entra em remissão em nenhum momento, ou aquele paciente que logo nas primeiras semanas do medicamento ele já faz algum efeito colateral importante durante a infusão. Esse paciente, obviamente, que é a minha segunda linha de tratamento, nós não devemos continuar na mesma classe terapêutica, então se ele usou um anti-TNF, a gente vai seguir para essas outras drogas, o ustekinumab, o tofacitinib, ganhando espaço cada vez maior, e o vedolizumab. Aqui a mesma coisa, é um outro guideline que foi publicado em 2021, trazendo esse mesmo racional que eu já falei a vocês, no paciente com colite ulcerativa moderada grave, né? A primeira coisa é tentar pontuar qual que é o risco que esse paciente tem de evoluir para uma colectomia, qual que é o score endoscópico dele, qual que é o score clínico dele, se a colonoscopia mostra muita atividade inflamatória, se esse paciente já está dependente de corticoide ou até refratário ao corticoide, eu posso seguir aqui o tratamento com a terapia biológica ou o tofacitinib, tá? Isso é muito variado de centros para centros. Europa, eles não usam o tofa como primeira linha, os Estados Unidos já usa. Então, na Europa, eles preferem a terapia biológica. E aí a gente, obviamente, vai avaliar o paciente em si para escolher um ou outro medicação. Então, aquele paciente que tem comorbidades, ou é aquele paciente que tem uma doença muito inflamada, e tudo isso eu vou seguindo da mesma maneira que se eu utilizar o anti-TNF, muitas vezes a gente precisa, a recomendação é acabar fazendo, se eu não tenho como fazer a monitorização terapêutica, eu devo fazer a terapia combinada, mas lembrando de que depois de um ano não faz mais sentido manter os dois medicamentos juntos, né? A monoterapia com o imunossupressor, as tiosporinas, elas realmente também é contraindicada, porque eu estou diante de um paciente onde eu preciso tirar ele da crise de uma maneira bem rápida. Então, de uma maneira bem resumida, o que nós temos disponíveis aqui no Brasil para tratar as doenças inflamatórias? As terapias com anti-TNF, o infliximab é o endovenoso, subcutâneo nós temos o certolizumab, o golimumab e o adalimumab, então esses são subcutâneos. Nós temos a anti-integrina, que é o vedolizumab, nós temos a anti-interleucina, que é o ustekinumab, e a pequena molécula, que é o tofacitinib. Na doença moderada a grave, na colite ulcerativa, eu posso indicar qualquer uma dessas medicações. Claro que aqui não tinha indicação do ustekinumab ainda, porque quando esse estudo foi publicado, ainda não estava liberado o ustekinumab para colite ulcerativa, hoje já tem. Na doença de Crohn moderada grave, a mesma coisa. Eu vou utilizar todos os medicamentos, menos o tofacitinib. Na colite ulcerativa refratária ao corticoide, a indicação ainda pesa mais para o anti-TNF. Na gravidez, a indicação pesa mais também para o anti-TNF, porque, volto a dizer, com o certolizumab nós tivemos estudo na gravidez, mas também não é uma contraindicação o vedo e o ustekinumab, porém o tofacitinib não tem indicação de ser utilizado em pacientes que pretendem engravidar. No pós-operatório, hoje nós temos trabalhos também com todas as drogas, como profilaxia, e história de malignidade, a gente vai preferir os fármacos novos, vedolizumab e ustekinumab, infecções recorrentes, a mesma coisa. Então, diante de uma doença inflamatória, onde eu tenho como uma história de malignidade prévia, a minha primeira escolha é o vedolizumab, por ele ter uma seletividade intestinal e, obviamente, ser mais seguro. Se eu estou diante de uma doença inflamatória, com uma manifestação dermatológica, em especial a psoríase, não tem discussão que a melhor droga é o ustekinumab, inclusive está em bula. Se eu estou diante de um paciente com doença inflamatória acima de 60 anos, eu também dou preferência para as moléculas mais novas, o vedo e o ustekinumab, justamente pelo maior risco de infecções, de malignidade. Na colite ulcerativa, associada à manifestação articular, as drogas de escolha, que nós conseguimos aí ter um acordo com o reumatologista, ou é o anti-TNF, então infliximab, adalimumab ou o golimumab, em especial na colite ulcerativa, o adalimumab a gente não coloca como primeira opção, então a gente vai deixar aqui o infliximab ou o golimumab, ou então o tofacitinib. Na doença de Crohn perianal, o que mais temos estudos é com a terapia com anti-TNF. Na colite ulcerativa do paciente, então, adulto, sem comorbidades, o paciente jovem, sem comorbidades, sem infecções prévias, eu posso usar tanto o infliximab quanto o vedolizumab como o golimumab. E na doença inflamatória
intolerante a imunossupressor, a gente obviamente tende a fazer as moléculas que não há necessidade da terapia combinada, em especial o vedolizumab e o ustekinumab, ou se eu optar pelo anti-TNF, fazendo uma monoterapia, lembrar que eu tenho que consultar com frequência o nível sérico e o nível de anticorpo, obviamente para ver se esse paciente não está fazendo anticorpo contra essa medicação, uma vez que a falta do imunossupressor induz a uma maior chance de fazer anticorpo contra a medicação. Bom, só para vocês saberem, temos novas moléculas que estão a caminho do Brasil, não para esse ano, mas talvez para o próximo ano, que são outros inibidores da JAK. A gente falou dos inibidores não seletivos, PAN-JAK, que é a tofacitinib, mas nós temos já estudos e aprovação de uma nova molécula, que é uma inibidora seletiva da JAK1, que é a upadacitinib. Ela foi já liberada para colite ulcerativa e esse ano, em junho, foi liberada também para doença de Crohn, às vezes além de outras indicações que já estão sendo utilizadas, como artrite psoriásica, a dermatite atópica, a artrite reumatoide e assim por diante. E temos também uma pequena molécula que é modulador do receptor S1P, que ela faz um mecanismo de impedir que o linfócito saia do órgão linfóide para entrar na área inflamada. Então, essa medicação é considerada também uma pequena molécula e ela também já foi liberada para o tratamento da doença inflamatória. E a gente, obviamente, que vai adquirir nossa experiência na medida que essas medicações chegarem no Brasil. Obviamente, se chegarem, né? Porque às vezes são aprovadas lá fora e não chegam ao nosso país. Voltando ao nosso paciente, vocês lembram bem, paciente masculino, doença de retocolite desde 2013, refratário ao tratamento convencional, perda da resposta ao anti-TNF, teve na pandemia uma trombose pelo Covid, né, o que nos deixa já um pouquinho preocupado em relação ao tofacitinib. Vocês lembram que teve vários estudos mostrando na reumatologia um risco não tão grande, mas um pouquinho maior de eventos tromboembólicos com o uso do tofacitinib, então, de fato, já não seria a primeira escolha para esse paciente. A nossa escolha foi o vedolizumab, tá? Mas também não estaria errado eu fazer o ustekinumab, só não dava para fazer o anti-TNF ou ficar na mesma classe, porque ele já tinha esgotado todas as possibilidades, inclusive com otimização da dose. Então, esse paciente ele inicialmente usou o vedolizumab na dose convencional, 300 mg a cada 8 semanas, mas como a doença, mesmo assim, clinicamente resolveu, mas endoscopicamente ainda permanecia ativa, a gente optou por otimizar para cada 4 semanas. Essa é a colonoscopia dele inicial, que os senhores já viram. Aqui, com o vedolizumab a cada 8 semanas, já teve uma boa melhora. Os senhores veem que várias úlceras aqui bem profundas já não existiam mais, mas ainda aqui no reto e no sigmoide ainda permanecia uma atividade inflamatória importante e por isso a gente otimizou e de fato esse paciente teve uma resposta incrível. Essa é a colono mais recente que a gente tem dele, inclusive aqui mostrando várias cicatrizes aí de úlceras que ele teve anteriormente. Então, pessoal, como mensagens finais, é muito importante que antes de indicar qualquer medicamento para o paciente de vocês, vocês têm que preencher essas etapas que são fundamentais para a gente alcançar o sucesso do nosso tratamento. A gente tem que decidir que alvo eu vou escolher. Hoje a gente tem vários alvos. Hoje o nosso objetivo não é só tirar o paciente, tirar os sintomas do paciente. É lógico que a gente quer que eles melhorem os sintomas, mas a gente também quer que a mucosa cicatrize. Então, a gente precisa discutir isso com o paciente. Porque se eu estou diante de uma doença muito leve, eu sei que a mesalazina, por exemplo, na retocolite vai cicatrizar. Mas eu também sei que na doença moderada grave, por mais que eu tente começar com a mesalazina, aquela medicação, a doença já é mais grave, o paciente tem sinais de uma doença mais importante, de pior prognóstico. Eu, às vezes, posso até melhorar clinicamente o paciente com a mesalazina, mas eu não vou conseguir cicatrizar a mucosa, que hoje a gente sabe que traz um benefício muito grande para o paciente a longo prazo. Então, eu preciso compartilhar essa decisão junto com o nosso paciente. Eu tenho que sempre monitorizar essa doença. A doença, ela pode ser silenciosa, eu posso estar diante de paciente com atividade importante e não ter sintoma. E sempre, 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 a escolha terapêutica ela tem que ser individualizada.
e a gente tem que saber exatamente o momento certo de introduzir a medicação para aquele paciente na hora certa. A gente deve mudar a nossa decisão terapêutica, se eu estou com anti-TNF e quero partir para uma anti-integrina, apenas baseado na presença da inflamação. Isso é algo que eu acho que é bastante importante a gente trazer à tona para essa discussão, porque muitas vezes a gente vê o paciente mudando a medicação por angústia do paciente ou por o paciente estar com sintomas que o médico nem avalia para saber se aqueles sintomas são realmente da doença. Às vezes é uma síndrome do intestino irritável concomitante que o paciente tem, às vezes é uma intolerância à lactose, às vezes é uma disfunção de sais biliares, e um supercrescimento bacteriano, e você vai mudar de medicamento porque o paciente continua sintomático e, na verdade, não é atividade da doença. Então, pessoal, vamos buscar a inflamação sempre antes de mudar a medicação, tá? Se eu estiver diante de um paciente jovem, sem comorbidades, como primeira escolha, eu posso escolher, na doença moderada grave, eu tenho todos os biológicos que estão corretamente, que eu posso indicar de uma maneira correta. Agora, se eu estou diante de um paciente idoso ou que tem comorbidades, de fato, a nossa tendência é escolher as moléculas mais novas por serem mais seguras, o VEDA ou o Ustekinumab. Se eu estou diante de um paciente internado com uma colite ulcerativa grave, não tem como, a terapia é o anti-TNF, sim, com a azatioprina, ou para aqueles que têm experiência, tentar resgatar esses pacientes aí com a ciclosporina. Ou ainda com a colectomia. Também existe essa indicação, a depender aí de como esse paciente evoluir, porque senão a gente perde e perde bem rápido esse paciente. E na doença com fístula, na doença de Crohn fistulizante, a droga de escolha também é um anti-TNF com azatioprina, e existe uma tendência de talvez níveis mais altos, não 5 mg por quilo do anti-TNF, sim 10 mg, mas obviamente que aqui a gente não consegue fazer esse tratamento logo de cara, a gente precisa iniciar com a dose convencional e mostrando para a saúde suplementar ou para o governo que o paciente depois de um tempo vai precisar da dose mais alta. Então era isso que eu tinha a falar a vocês, muito obrigada.